Bem, voltamos então com a segunda parte da aula de especializações de membrana. Então, na primeira parte, a gente viu aquelas especializações que estão associadas com o domínio apical. Tá? E nessa segunda parte, agora, a gente vai falar do domínio basolateral. Né? Então, aquelas junções que a gente chama de junções celulares, né? Como está representado aqui, junções que são célula de uma célula com a outra, e também das junções célula-matriz. Tá? A gente vai agrupar todas elas. A gente vai colocar então essas junções, tanto célula-célula como célula-matriz, a gente vai distribuí-las nesses três grupos. Né? Então, assim, são junções chamadas de ocludentes, aderentes e comunicantes. Tá? As junções ocludentes e comunicantes são efetivamente junções célula-célula. Tá? E as junções aderentes, elas estão localizadas no espaço aqui entre as duas células, né, duas ou mais células, e também são junções de aderência da célula com a matriz extracelular que está embaixo. Tá? Esse tipo de especialização, né, associado com o domínio lateral e com o domínio basal, ele também vai ter como principal exemplo as células do tecido epitelial. Tá? Então, o tecido epitelial ele vai ser o que a gente vai usar, vai ser o exemplo mais característico dessas junções e que tem maior facilidade da gente observar e poder exemplificar, né, tipos de junções, tanto que estão presentes no domínio lateral quanto no domínio basal. Tá? Bom, a gente vai começar por aquelas junções que têm menos variação, ou seja, tem menos exemplos, né, do ponto de vista do organismo. Então, aquelas junções que a gente chama de junções ocludentes, né, ou junções de bloqueamento, elas têm apenas um exemplo em vertebrados, que são chamadas de junções compactas, ou também de zônulas de oclusão. Tá? Então, nós vamos falar especificamente sobre elas. Tá? As junções septadas, elas aparecem em vertebrados, não vai ser o objetivo, então, da nossa atividade. O mesmo nas junções comunicantes. Tá? Nas junções comunicantes, nós vamos falar sobre as junções tipo gap, né, que são junções tipo fenda, né, que é a tradução para o português, e não falaremos da plasmodesmata que ocorre em plantas. Tá? As sinapses químicas, nós também não vamos falar agora. Por quê? Porque a sinapse é um modelo de junção comunicante entre células do sistema nervoso, que é bem típico, né? Então, quando a gente falar do sistema nervoso, nós vamos comentar com bastante detalhe, né, no semestre que vem, a respeito, então, das sinapses químicas, como é que elas funcionam e etc., a repercussão que tem, né, do ponto de vista das células neuronais. Tá? Então, nós vamos ficar aqui com um exemplo de cada um dos tipos. Tá? A junção compacta, ou zônula de oclusão, né, que são sinônimos, como exemplo das junções ocludentes ou de bloqueamento, e as junções tipo fenda ou gap junctions, né, que são junções comunicantes. Tá? Bom, começando então pela zônula de oclusão, né, ou junção compacta. Então a gente tem aqui vários sinônimos, né? Dependendo do livro que vocês consultarem, vocês vão encontrar um desses termos aqui. São todos sinônimos, então a gente tem como várias nomenclaturas, mas todos representam a mesma estrutura. Tá? É uma especialização então do domínio lateral, aonde as membranas plasmáticas de duas células que estão adjacentes, elas formam um bloqueio, né, nessa região. Tá? E esse bloqueio, então, ele vai impedir o movimento de proteínas, vai criar compartimentos funcionais, né? Então, as células epiteliais, à medida que a membrana dela fica bloqueada, isso vai impedir também a passagem de determinados componentes da membrana. Tá? Isso vai gerar dificuldades, né? E entre as células, particularmente, a gente vai ter, então, um bloqueio, né? Um bloqueio que pode ser total
ou pode ser, vamos dizer assim, parcial. Dependendo do interesse da célula, ela pode bloquear completamente ou pode permitir alguns vazamentos de moléculas hidrossolúveis, né, que passariam então nesse espaço entre as duas células. Tá? Ela tem uma localização apical, né, então fica bem próximo ali da luz do órgão, né, e apresenta vários pontos de fusão, né, que formam como se fossem umas linhas, né, e que são organizados particularmente por duas proteínas, né, estão listadas aqui no slide, as claudinas, né, e as ocludinas, que vão formar esse lacre, né, um lacre intercelular, e que vai impedir a passagem de substâncias, ou pelo menos dificultar bastante. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, onde a gente pode observar como é que forma esse lacre. Né? Então, sempre que a gente usa o termo zônula, né, e essa é uma zônula de oclusão, significa que esse lacre se dá ao redor de toda a célula. Então, pense numa célula do ponto de vista tridimensional, o lacre ele vai circundar a membrana da célula em toda a sua extensão, né, lateralmente. E isso vai fazer então com que todas as células vizinhas fiquem aderidas e que haja um impedimento dessa passagem. E esse lacre é formado por proteínas transmembrana, né? Proteínas integrais, como está representado aqui, ó, e que vão se juntar com proteínas da outra membrana, da outra célula, e vão criar, entre aspas, como se fosse uma costura mesmo. Tá? Então vai ficar bem firme, né, esse lacre, né, e vai impedir a passagem de substâncias entre as células. Tá? Então, esse é uma zônula de oclusão. Tá? E as proteínas, então, são várias proteínas que participam desse lacre, né? Eu estou ressaltando duas, né? E que estão representadas aqui, né? Essas duas que estão aqui na parte mais interna, né? Essa primeira aqui que está numa coloração mais esverdeada e essa que está numa coloração mais esbranquiçada são a claudina e a ocludina, respectivamente. Tá? E elas têm um papel muito importante para a formação desse lacre. Vejam que não são só elas, né? Tem outras proteínas que estão aqui e que também têm importância e também são necessárias para que se forme esse lacre, né? E que impeça a passagem de substâncias nessa via que é chamada de paracelular, que significa entre as células, né? Então, essas duas proteínas, eu estou ressaltando o nome delas, mas existem outras que também têm uma importância e também são significativas, tá? Uma outra imagem, agora tridimensional, né, onde a gente consegue ver aqui, ó, a claudina e a ocludina, né, elas estão localizadas entre as membranas, tá? A gente tem aqui outros tipos de proteínas, né, que fazem parte. Essas aqui fazem parte de uma outra junção celular, né, não fazem parte da zônula de oclusão. Então, só para vocês terem uma ideia, que na célula existem várias junções que acontecem de forma muito próxima, né? Dependendo do tipo celular e da necessidade da localização dessas junções. Tá? Então, a primeira, como a gente está vindo nessa linha de raciocínio, essa primeira junção é uma junção, então, de bloqueamento. Né? Então, é a zônula de oclusão. Tá? O segundo grupo são as junções comunicantes, que a gente também vai ver um tipo só, né, que são as junções tipo fenda, também chamada de nexus, ou do inglês, né, gap junctions. Tá? Então, essas junções, elas têm assim, um efeito oposto das junções de oclusão ou de bloqueamento. Tá? Então, a zônula de oclusão, o que ela faz? Ela impede a passagem de substâncias naquela via paracelular. Tá? A junção comunicante, como o nome está dizendo, né, a junção tipo fenda, né, o gap junction, ela é usada, ou a função dela é justamente o oposto. Né? É para facilitar a comunicação, ou seja, a passagem direta de substâncias, que nesse caso são íons ou pequenas moléculas, como AMP cíclico e hormônios, direto do citoplasma de uma célula para o citoplasma da outra. Tá? Então, nesse caso, não há necessidade
de a célula produzir uma determinada substância, colocar para fora, a outra célula absorver. Não, nada disso. Vão se formar então esses poros aquosos, né? São proteínas que vão formar canais na membrana, e esses canais vão se conectar, vão se ajustar, vão formar um alinhamento perfeito e vão criar uma via, né? Onde o hormônio ou a AMP cíclico que está dentro de uma célula vai passar através desse canal rapidamente para dentro da outra célula. Tá? Então, esses canais são chamados, né, de conexonas, né, ou conexons, e eles são formados por 6 proteínas transmembrana que são chamadas de conexinas. Então, a disposição de 6 conexinas, né, vai formar um conexon ou conexona, e que vai haver o alinhamento, então, de duas conexonas, de duas células que estão próximas, para formar um canal por onde vão passar essas substâncias que eu falei anteriormente. Tá? Onde é que isso tem importância? A gente pode dar um exemplo clássico das células do músculo do coração. Né? O coração ele tem um sistema próprio, né, de gerar os impulsos elétricos para estimular a contração das células, mas ele não tem um sistema de condução que abranja todas as células musculares. Né? Então, muitas vezes, essa liberação de substâncias, essa indução da contração, ela vai se dar diretamente de uma célula para outra. Né? Então, vai acoplar, vai sincronizar essa contração, mas de uma forma quase que de célula a célula. Né? Então, isso aí precisa de muita rapidez, justamente para sincronizar esse movimento, que é um movimento do batimento cardíaco, né, de contração e de relaxamento, né, e que é muito importante, né, e vital para o nosso organismo. Aqui a gente tem uma imagem, né, então a gente pode observar aqui as conexonas ou conexons, aqui no caso metade, né, são 3, tem outras 3 que foram retiradas, né, ali a gente tem elas completas para que a gente possa enxergar. Então a gente tem a bicamada de fosfolipídios, tá? Essa bicamada de cada uma das membranas, e essas estruturas, essas proteínas, então vão formar pequenos poros, pequenos canais por onde o AMP cíclico ou cálcio vão passar, vão atravessar. Né? E são muitas desses conexons que estão presentes na membrana dessas células. Tá? Então, vocês estão vendo aqui uma foto de microscopia eletrônica com centenas, milhares desses canais, né, dessas junções comunicantes, o que torna a passagem muito mais eficiente, né, e o efeito muito mais rápido, né, a transmissão desse efeito de uma célula para outra. Tá? Então, isso aqui a gente observa como exemplo, né, da observação disso nas células musculares do coração, né? Então, onde a gente tem essa necessidade de sincronia e também de acoplamento da função. Todas têm que se contrair ao mesmo tempo, né? Por isso a rapidez. Tá? Então, esses são os dois exemplos, né, iniciais que a gente dá, um de junção de oclusão, outro de junção de comunicação. Tá? E fica faltando o grupo que tem mais exemplos, né, que são das junções de aderência. Tá? Então, aqui a gente tem um quadro que resume essas junções de aderência. Tá? Então, a gente vai ter aquelas junções que servem para o ancoramento, para que uma célula se mantenha presa na outra. E aqui a gente vai fazer uma diferenciação, então, de acordo com alguns critérios. Tá? O primeiro critério é se é uma junção célula-célula ou célula-matriz. Tá? Então, a gente tem junções que estão no domínio lateral, então é de uma célula com a outra, aqui também tem os desmossomos e as zonas de adesão, e tem junções que são localizadas no domínio basal, de uma célula com a matriz extracelular, no caso a adesão focal e o M-desmossomo. Tá? Então esse é o primeiro critério, é uma junção célula-célula ou é uma junção célula-matriz. O segundo critério é qual o componente do citoesqueleto que está envolvido com a organização estrutural dessa junção. Então, a gente tem dois grupos nesse caso. Né? A gente tem os filamentos de actina e os filamentos intermediários. Né? Os filamentos intermediários, eles estão associados com os desmossomos e os M-desmossomos.
e os filamentos de actina com as zônulas de adesão e as adesões focais. Tá? Ainda a gente tem as interdigitações. Tá? As interdigitações, elas muitas vezes aparecem associadas, inclusive, com outras junções celulares, e elas são projeções do citoplasma de uma célula para outra. Então, elas vão formando algo tortuoso entre a membrana das células, né? Essa membrana vai ficando toda cheia de voltas, né? E esse conjunto dessas voltas a gente chama de interdigitações. Então, as interdigitações elas estão presentes no domínio lateral, né? Na junção de uma célula com a outra. Tá? Também tem estruturas similares que ficam no domínio basal, a gente vai chamar isso de estrias, né? E elas também têm esse aspecto tortuoso, mas são então aspectos basicamente de uma célula e a parte que está embaixo é a matriz extracelular. Tá? Então não vai ter outra membrana como tem no domínio lateral. Tá? Então agora a gente vai falar uma por uma dessas junções de aderência, né? Como é que elas estão organizadas. A primeira delas é a zônula de adesão. Né? Assim como a gente falou lá na zônula de oclusão, sempre que a gente usa o termo zônula, significa que é um cinturão, né? Que, ou seja, está organizado em toda a volta da célula. Né? Então está organizado no domínio lateral, percorrendo toda a volta e fazendo o ancoramento então dessas células nas outras células que estão em volta. Tá? Normalmente fica abaixo da zônula de oclusão e quando aparecem as duas forma o que a gente chama de complexo unitivo. Tá? Então quando tem uma zônula de oclusão que é mais em cima e uma zônula de adesão que é embaixo, são dois cinturões, né, proteicos, né, que ficam em volta, a gente tem um complexo unitivo naquela célula. Tá? E eles vão conectar basicamente a membrana de uma célula na membrana da outra célula e também vão fazer essa conexão com o citoesqueleto de cada uma das células. Tá? Então, no caso da zônula de adesão, o componente do citoesqueleto que vai participar aí são os filamentos de actina, que vão estar presos, então, nessa zônula, na parte interna, e que, de uma certa maneira, acabam conectando internamente as duas células ou todas as células que estão ancoradas entre si. Tá? Ó, aqui a gente tem o detalhe, aqui tem uma membrana de uma célula, aqui tem a membrana da outra célula, aqui está a zônula, né? Então a gente tem uma área aqui formada por várias proteínas, do mesmo jeito na outra célula, e aqui a gente tem a representação dos filamentos de actina. Então, tanto numa célula quanto na outra, esses filamentos de actina estão presos nessa zônula de adesão. Tá? E no espaço extracelular tem essas projeções, né, de proteínas que são chamadas de caderinas. Tá? Então a caderina é a proteína responsável por formar essa estrutura que efetivamente liga as duas células. Tá? São proteínas transmembrana, são integrais, né, transmembranas, atravessam a membrana, estão ligadas aqui com as outras caderinas, né? E internamente outros tipos celulares que fazem a ligação, melhor, não outros tipos celulares, outros tipos proteicos, né? Que fazem a ligação com os filamentos de actina. Tá? Então essas proteínas aqui, elas ajudam a ligar o filamento de actina com as caderinas que estão na membrana. Tá? Um aspecto importante é que essas caderinas, para as células se ligarem entre si, como está representado aqui, ó, elas precisam de um cofator junto, né? E que é o cálcio. Tá? Então, a presença do cálcio, do íon cálcio, no meio extracelular é indispensável para que haja essa ligação. Né? Se a gente conseguir retirar o cálcio do meio extracelular, né, dos tecidos, se fosse possível no organismo, ocorrer um desprendimento, né? Se desprenderiam, então, as caderinas, e com isso as células acabariam se soltando, né? Porque esse ancoramento, então, não seria mais possível. Tá? Internamente continuariam presas, mas a parte externa ficaria solta e por isso não estaria fazendo a sua função. Tá? Bom, a gente tem também uma junção célula-matriz, né?
que está relacionada então com os filamentos de actina. Então, o filamento de actina ele participa da organização da zônula de adesão, né, internamente, que é uma junção célula-célula, e também de uma junção célula-matriz, que é a adesão focal. Né? Então, a adesão focal, focos de adesão, ela vai ligar uma célula no seu domínio basal com a matriz extracelular. Tá? Então, ela vai ter uma série de proteínas que vão fazer esse ancoramento. Aqui tem algumas delas: talina, alfa-actinina, filamina e vinculina, e elas vão estar associadas então com a membrana. Ó, aqui vocês estão vendo várias delas, né? A alfa-actinina, a talina, a vinculina, todas estão prendendo os filamentos de actina, que estão representados aqui nessa cor alaranjada, né? Na membrana plasmática, particularmente nessa proteína transmembrana que está ligando a célula com a matriz. Tá? Então vejam, aqui não é mais a caderina, né? Na junção que a gente viu agora há pouco, né? Na zônula de adesão, a gente tem a junção de uma membrana de uma célula com a membrana da outra. E as caderinas é que permitem essa ligação. Aqui a gente tem, primeiro, só uma célula, que é essa do tecido epitelial, que está se ligando na matriz extracelular do tecido conjuntivo. Então, aqui não tem uma outra célula aqui perto. Tá? Então, não são as caderinas que fazem essa ligação. Tem um outro tipo de proteína que é mais apropriada para ligar a membrana dessa célula nos componentes da matriz. Essa proteína é chamada de integrina. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente reforça. Todas as junções de aderência, que são junções célula-célula, elas são mediadas pelas caderinas. Todas as junções que são célula-matriz são mediadas pelas integrinas. Tá? Então, na zônula de adesão, a gente tem uma caderina, no foco de adesão, a gente tem uma integrina. E assim a gente vai ver nas seguintes, né? Também existe essa diferença. Tudo que é célula-célula, caderina, tudo que é célula-matriz, integrina. A integrina não depende do cálcio. Tá? Então, o cálcio ele é exclusivo da caderina, ou seja, da junção célula-célula. Tá? Bom, aqui a gente tem o detalhe, né, essas subunidades, né, da integrina, elas estão ancoradas na membrana, então são proteínas transmembrana. E aqui tem outras proteínas, né, como a gente falou, a talina, a alfa-actinina e a vinculina, que vão ligar a integrina e, portanto, a membrana plasmática ao filamento de actina. Tá? Aqui tem outros componentes, ó, a laminina e a fibronectina são proteínas que fazem parte da matriz extracelular. Tá? Então, a integrina tem afinidade por essas proteínas, por isso ela acaba ancorando e se ligando na matriz. Tá? Bom, o terceiro tipo de junção de aderência é o desmossomo. Tá? Então, a gente vai ter aí novamente uma junção célula-célula. Tá? Então, aí a gente vai ter o desmossomo, ele está ligando a membrana plasmática de uma célula na membrana plasmática da outra célula. Tá? Então, ele tem uma característica mais parecida, por um lado, né, com a zônula de adesão. Né? Inclusive, as proteínas transmembrana que vão fazer essa ligação são as caderinas, né, semelhantes à zônula de adesão. Por outro lado, ele é diferente da zônula de adesão porque ele não forma um cinturão. Né? Os desmossomos eles vão formar como se fossem pingos de solda, né? Então são pontuais. Né? E eles também estão ligados a outro componente do citoesqueleto, não os filamentos de actina, e sim aos filamentos intermediários, né? Que vão estar então presos no desmossomo, numa placa que se organiza internamente, como está representado aqui. Né? Então, a gente tem agora uma junção, né, de adesão que ela é pontual, né? Ela tem um ponto, não é um cinturão como a zônula. Ela está organizada aqui no espaço extracelular por caderinas, né, que vão se ligar, que vão depender do cálcio, né, também.
E na parte intracelular, dentro da célula, a gente vai ter aqui uma placa de cada lado, de cada uma das células, e agora ligação com os filamentos intermediários. Tá? Então ela tem algumas semelhanças da zônula de adesão e também tem diferenças, né? Que são associadas então com as especificidades. Tá? Então, filamentos intermediários e formação de uma placa de ancoragem aqui, que não existe na zônula, né? Até pela característica da zônula de adesão de ser um cinturão. Tá? Ó, aqui a gente tem uma imagem da pele, tá? Da parte mais externa da pele, da epiderme, que é um epitélio, aonde vocês estão vendo aqui, ó, por microscopia eletrônica, obviamente, se não fosse assim a gente não enxergaria com essa definição. Aqui a gente está vendo áreas aonde a gente tem desmossomos. Tá? Então aqui vocês estão vendo, ó, umas dobraduras, né? Um dobramento da membrana, né? Que corresponde a interdigitações. Então esse dobramento, essa forma toda sinuosa da membrana ou das membranas, né? Porque são duas células, corresponde à interdigitação. Tá? E nessa interdigitação, ou seja, junto com essa junção, a gente observa também desmossomos. Né? Então, os desmossomos eles estão ancorados aqui e junto com a interdigitação, eles dão maior aderência, maior ancoramento para essas células, né, que fazem parte, então, da epiderme, né, do extrato espinhoso da epiderme, que é rico em desmossomos. Tá? Bom, a última desse conjunto aí de junções de aderência são os hemidesmossomos. Tá? Os hemidesmossomos ele corresponde a como se fosse meio desmossomo. Tá? E ele está localizado no domínio basal. Então é como a ligação de uma célula com a matriz extracelular. Tá? Então é como se fosse metade do desmossomo. Tá? E ele vai ter a mesma característica, uma placa de ancoragem, vai estar ligado com os filamentos intermediários, mas como uma junção célula-matriz, ele vai apresentar, então, integrinas como proteínas que fazem essa junção. Tá? Então, vejam, aqui a gente tem a placa de ancoragem, aqui a gente tem os filamentos intermediários, a membrana da célula, e aqui a gente tem matriz extracelular. Tá? Se fosse um desmossomo, teria uma outra membrana com toda aquela estrutura desse lado também. E as proteínas aqui seriam, então, as caderinas. Nesse caso, são integrinas, né? As mesmas que a gente viu lá no foco de adesão. Tá? Então, o hemidesmossomo está localizado no domínio basal, né? Como aqui. Aqui a gente tem uma célula epitelial, aqui a gente tem matriz extracelular do tecido conjuntivo e aqui tem essa junção célula-matriz. E esses pontos mais escuros, mais pretos, correspondem basicamente a essas áreas, né, ou essas junções que a gente chama então de hemidesmossomos. Tá? Então, o desmossomo e o hemidesmossomo estão ligados aos filamentos intermediários, a zônula de adesão e o foco de adesão tem ligação com os filamentos de actina. Bom, a gente viu lá no início que quando tem uma zônula de oclusão e uma zônula de adesão, é um complexo unitivo. Tá? E ainda, se tiver mais um desmossomo, a gente não vai chamar de complexo unitivo, a gente vai chamar de complexo juncional. Tá? Então, o complexo juncional corresponde a uma zônula de oclusão, uma zônula de adesão e um desmossomo junto. Tá? Então, duas junções que formam cinturões ao redor da célula, e aqui a gente tem uma junção que é pontual, como se fosse um pingo de sol. Tá? Então, o complexo unitivo são essas duas, o complexo juncional são as três, né, que estão presentes, então, em junções de células do tecido epitelial. Tá? Então, por fim, falar um pouquinho das interdigitações. Aqui a gente tem uma célula, ela tem muitas microvilosidades no domínio apical, tá? E aqui no domínio basal ela tem também muitas estriações, né? Que são aquelas dobraduras aqui do domínio apical, ou perdão, do domínio basal,
que correspondem então a estruturas similares, são especializações de membranas similares à função das microvilosidades. A estrutura dela é diferente, obviamente. A microvilosidade ela é uma projeção para fora, né, da membrana, e no caso aqui das estrias é como se fossem reentrâncias, dobraduras que vão para a parte interna. Tá? No caso das estrias e das microvilosidades, servem para aumentar a área de superfície. E as interdigitações também, então elas estão localizadas no espaço entre as células. Né? Então, acaba aumentando a área de contato, como a gente viu lá naquele exemplo de desmossomo, né? Forma uma área de contato maior e com isso tem maior superfície para ocorrer a aderência de uma célula com a outra. Tá? Aqui estão as referências, né, bibliográficas que foram usadas e nos encontramos então no próximo conteúdo.